cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje é motivo de muita alegria, né? Nós estar aqui, né? Falando esse testemunho. Sinto muito alegre, né? Que as pessoas que vieram, né? A minha família, a família da minha mãe, o meu sogro, a família dele. Estou encontro muito alegre de ver os irmãos aqui, né? Para estar festejando esse dia tão especial, que era já para ter feito, né? Mas hoje foi o dia que deu para a gente estar fazendo esse culto de agradecimento. E é um dia muito especial que vai ficar marcado na minha vida, né? De a gente estar contando, né, o testemunho dessa criança, que é uma vida que a gente pode ver com nossos olhos, né? Porque a gente falar é fácil, mas a gente ver é melhor ainda. E eu queria que meu filho está aqui, né? Que eu glorifico a Deus por todos os dias. A gente passamos por uma dificuldade muito grande, bem de 2020, né, que nós viemos passando, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu vou ler um versículo para deixar a meditação da igreja, que se encontra em João 9, que fala sobre a cura. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Estes são os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem pecou nem os seus pais, mas foi assim que foi manifestado neles as obras de Deus. E convém a tuas faces a obra daquele que me enviou, enquanto dia e noite. E quando ninguém pode trabalhar, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo que chegou, né, olhou para nós com os olhos de misericórdia, quando nós, nos momentos mais difíceis, quem olhou para nós foi Jesus. Então, irmão, eu vou contar o testemunho dele do começo até o fim. Eu já contei os meus testemunhos aqui, mas foi pela metade, porque o tempo não dá. Como hoje é o culto de agradecimento dele, hoje nós temos tempo para a gente contar. Muitos sabem e alguns não sabem, né? A minha família sabe, a igreja também sabe que a gente passamos. Então eu vou contar do começo ao fim, do começo do tratamento até o transplante que ele passou. E foi em 2020, meu filho estava bem, na verdade, ele estava até estudando, nós que cismamos, né? Alguns sintomas que estava dando nele. E aí, ele estava estudando, e quando eu estou vendo que ele estava fraco, não comia, eu falei assim: meu Deus, meu filho não é assim, você sabe que Ravi, ele é muito agitado. E eu falei assim: Cassandra, tem alguma coisa errada em Ravi, porque ele parou de comer, ele está desanimado, só ficava quieto, não queria brincar com os amigos, quando ele brincava, ele caía à toa. E eu falei assim: não, nós temos que correr atrás. Isso foi na pandemia. Não tinha hospital que queria atender Ravi. E eu falei assim, levei até em farmácia para ver. O farmacêutico falou assim: mãe, isso não é para mim, isso aí é para os médicos. E eu levei no UPA, não queria atender ele porque estava na pandemia, na primeira onda, né? E eu falei: Jesus, o que eu vou fazer? Nós viemos para casa, almoçamos e eu fui para o Elefante Branco. Acho que nem existe mais esse hospital. E ali começamos a fazer os exames dele, e Tamara estava até grávida, foi comigo, e foi um desespero, e nós ali, eu falei assim: Jesus, não tem uma coisa certa na vida de Ravi. Quando a médica me chamou para lá dentro de novo, que os resultados tinham saído com 2 horas, eu entrei, Fabinho, meu esposo, e Tamara ficou lá fora, eu entrei com o Ravi, e ela falou assim: mãe, não tem alguma coisa estranha nele, algumas células estão estranhas, a plaqueta dele chegou a 18.000. E aí ela falou assim: nós teremos que internar. Quando ela falou internar, os meus pés saíram do chão. Eu confesso que para mim não tinha mais graça na minha vida. Eu falei assim: Jesus, internar. E nós ficamos ali 1 semana no infantil. E ali, né, o pastor Zé me ligava, Silas me ligava, né, porque ele já sabia, né, porque ele já passou também. Silas me ligava para falar quais são os sintomas. E eu falei: Silas, é isso tudo que aconteceu com ele. E ali a médica chegou, teve outra médica, né, especialista, né, para estar conversando comigo. E eu estava no UTI. E só tinha eu da minha família, não veio mais ninguém da família. Depois que veio a minha família, depois que eu fui transferida para Vitória.
E ali eu fui transferida para Vitória de madrugada. E o meu filho ali não comia, ele não bebia, e eu também não podia comer, porque ele não deixava eu sair do UTI para ir na cozinha comer, se alimentar. Um dia a médica chegou e disse: mãe, eu vou mandar uma marmitex para você, porque você não vai aguentar ficar nesse UTI sem comer. Porque ele não deixava, ele não queria sair perto de mim. E ela mandou uma marmitex para mim, e ali eu comi. Ela falou: se você não se alimentar, você vai ter que ir para casa, e o seu esposo vai ter que ficar aqui. Eu falei assim: não, eu vou comer. E eu comi ali, e de tarde chegou um monte de enfermeira, médicos, né, para estar conversando comigo, né, explicando. E ela falou assim: mãe, você imagina o que pode ser? Eu falei assim: imagino, só que eu não quero nem imaginar neste momento agora o que pode ser essa enfermidade. Ela: então, pode ser. Mas eu não vou te dar, né, eu não vou fechar o que pode ser da doença, porque a gente não tem certeza, nós precisamos fazer mais exames. Eu: tá bom. Fomos transferidos para Cachoeiro, e o pastor Zé me ligava, a Adria também conversava com a gente, Silas também ligava para a gente, né, preocupado, porque o que eu passei, o pastor Zé também passou, né, há 15 anos atrás ou 20 anos atrás, não sei. E ali foi só a gente me ligando, me acalmando, e eu fui para Cachoeiro, fui direto para Vitória, né, para a UTI. E eu chegando lá, ficamos 48 dias internados. Foi uma luta, né, ele querendo, só chorava, querendo a casa dele, porque ele não era acostumado a ficar internado. E era só muito choro, então a gente via o sofrimento dele e a gente também sofria junto. E quando a médica, né, começou logo o tratamento, com uma semana já começou com a quimioterapia, e ali Ravi só reagiu bem, graças a Deus, do começo ao fim. Ravi sempre reagiu bem do tratamento. E aí começou as quimioterapias, né? Foi 1 ano e pouco de quimioterapia, nós indo e vindo todos os dias, depois de 48 dias que ele ficou internado. E depois a médica falou assim: agora vocês vão fazer a radioterapia. Nós fizemos 12 sessões de rádio na cabeça, só na cabeça, né? Porque ele, quando ele foi para o UTI, ele coagulou um sangue no cérebro. E eu falei assim: doutora, esse sangue precisa drenar ou operar? Ela falou assim: não precisa, se vai ser pelo tempo. E aí quando o Ravi passou mal, né, com esse sangue que coagulou no cérebro, ele ficou um dia desacordado, que eu lembro que foi um dia de domingo, de sábado de manhã, quer dizer, né, e ele foi acordar no outro dia de domingo da madrugada. Quando nós estávamos mexendo com ele, ele falou assim, ele só mexia com os braços, ele estava todo amarrado, não abriu os olhos, e aí ele falou assim: mãe, ele chamou meu nome, e aí eu comecei a chorar, e ali no mesmo tempo eu comecei a agradecer a Deus, porque o meu filho só se mexia os braços, mas ele não abriu o olho. E ali eu fiquei muito preocupada, eu orava muito ali, eu tinha minha Bíblia, né, na UTI, onde que eu ia, eu tinha minha Bíblia e o meu óleo ungido, que até irmão dele que me deu um monte. Então ele tem a fé desse óleo ungido até hoje. É uma criança que ele tem fé. Quando ele sente dor, ele fala assim: mamãe, ora por mim, e passa o óleo ungido. Então ele tem aquela fé que ele pode ser sarado daquela dor que ele tem, né? E ali, eu orando: Jesus, faz o meu filho acordar, abrir os olhos. E quando ele abriu num domingo, quem lembra que Ravi tinha um olho vesgo? Ele chegou, ele acordou, ele já tinha um olho, meu filho tinha um olho perfeito, e ele ficou zarolho. E eu falei assim: Jesus, o que aconteceu? Eu perguntei à médica, falei assim: doutora, o olhinho dele pode voltar ao normal? E ela falou bem assim: não sei, depende dele. Aí eu, dentro de mim, eu falei: para ti nem pode voltar, mas o Deus que eu sirvo, ele pode fazer o meu filho virar o olho como era. E ali ele ficou internado, pegou o Covid. Eu falei: Jesus, já estou passando por um procedimento e agora pegou Covid. Ravi ficou 16 dias isolado com Covid. E eu ali com ele e outra criança, um bebezinho de 3 meses, prematuro. Eu falei: a gente acha que a nossa luta é grande, mas ali na frente a gente acha o pior. Ele era prematuro de 6 meses e ele estava com Covid, ele tinha 3 mesinhos e ele também pegou Covid. Aí a médica falou assim: mãe, você é obrigada a fazer exame de Covid. Eu falei assim: eu faço. Aí eu falei assim: se eu tiver ela, você tem que ir para casa e o seu esposo tem que ficar aqui.
Aí, para honra e glória do Senhor, eu não peguei o Covid. Eu beijava meu filho, eu comi na mesma colher, eu não queria saber, eu queria estar ali com ele naquele momento difícil. E Deus não me permitiu de pegar o Covid. Eu falava assim, Deus, obrigado, porque eu posso ficar aqui para terminar de cuidar do meu filho. E ali no hospital, ali, né, ele teve, né, a alta, terminou os tratamentos. E aí ficou 7 meses, ele foi estudar de novo, aquela vida boa, né, de vir para a igreja, ele poderia sair e tudo mais. Eu falei assim, agora a luta acabou. Quando foi, né, em agosto do mês passado, do ano passado, dia do aniversário da minha mãe, ele começou tudo de novo com os mesmos sintomas. E ele estava até estudando, quem cuidava dele era Rayane, de Arius. Aí eu falei assim, Rayane, Ravi caiu? Ela falou assim, Tainara, eu não vi, mas eu vou perguntar à professora. Ela perguntou à professora, a professora caiu sim, ele deu uma roncha assim no braço. Eu falei assim, pronto, a doença voltou de novo, porque era o mesmo sintoma que ele estava sentindo, mas Ravi era, pulava para lá, pulava para cá, dormia bem, comia bem, só apareceu uns ronchos. Aí eu falei assim, Cassandra, você tem que me levar. Aí eu levei no UPA, fez exame de sangue dele, a plaqueta de Ravi veio a 28 mil. Aí eu, sem acreditar, sem falar com o Cassiano, sem desesperar a família, disse, Cassiano, nós tivemos que levar ele para a Vitória de novo. Aí Cassiano, por quê? Eu falei assim, porque a plaqueta baixou do nada, aí ele estava bem. Aí eu, desesperada, fui na casa do pastor, aí o pastor falou assim, irmão, tá quantos? Eu falei, 28. Aí ele falou assim, vai para casa dormir. Aí ele falou assim, pastor, mas ele está com 28. Não, Silas chegou a 1000. Vai para casa dormir, amanhã você vai para Vitória para ver como que tá. E eu não consegui. Eu falei assim, não, Cassiano, a gente tem que dar um jeito de levar ele. E nós, nessa época, nós passamos uma dificuldade tão grande que até o carro nosso foi roubado. Né? O carro que levava o meu filho para Vitória, para baixo e para cima. E o meu carro foi roubado na porta da minha casa. E eu falei, Jesus, como que eu vou levar meu filho agora para Vitória? E eu estava sem carro, meu cunhado estava sem carro, o carro não estava bom, do meu sogro também não estava bom. Eu falei, meu Deus, como que eu vou levar essa criança? Ambulância eu não consegui, liguei para a Silas, agora no momento a ambulância é difícil de arrumar. E eu vim na casa do pastor, o pastor falou assim, ó, se Silas quiser te levar, o meu carro está aqui. E Silas estava cansado pelo que ele faz, né? Aí ele falou assim, Tainara, agora não tem como levar. E eu fui para casa, eu falei assim, Cassiano, vão no carro que tem, que era de Thierry. Eu arrumei minha bolsa e falei, a gente vai na fé e vou levar ele. A hora que a gente chegar lá, a gente faz o exame e eu sei que Ravi vai ficar internado. A Cassandra não vai fazer o exame e voltar. Eu falei assim, ele vai ficar internado. E Silas me ligou e falou assim, Tainara, se arruma que 10 minutos eu tô passando aí para te pegar. Eu minhas coisas estavam arrumadas, fomos para Vitória. E aí fizeram os exames de novo e Ravi, a doença tinha voltado na medula de novo. Ficou internado. E Ravi já não queria ficar internado porque ele já estava traumatizado de ficar internado. Porque muitos tempos que ele já passou por tratamento, né? E ali foi uma luta e dali já foi para o quarto, né, para fazer os exames. No outro dia foi para o UTI, para o centro cirúrgico para fazer o exame da medula. E a médica, eu falei assim, a Yada mandava mensagem para mim. E como que foi? Eu falei assim, Yada, eu acho que não é a doença que voltou. A Yada falava assim, tá bom, vou falar no grupo. Tudo era o grupo, né, que a gente passava para as irmãs estar orando, né. E aí, no outro dia a médica chegou e falou assim, mãe, era uma médica, ela é muito reta, ela não esconde nada. Ela falou assim, mãe, Ravi, a doença voltou na medula de novo. E ali eu estava sozinha no quarto, não tinha ninguém comigo, né? Nesse quarto ficavam 2 pessoas, mas só estava eu e Ravi. E ali eu fiquei desesperada, irmã. Eu falei, Jesus, passar por tudo de novo e passar pior, porque eu sabia que quando voltasse a doença de novo, nós teríamos que ir para o transplante. E eu falei assim, eu não quero nem pensar de ir para São Paulo. E aí e Deus foi me confortando, Deus foi falando, aí eu tipo assim, eu queria recuar, né? Queria murmurar porque a doença voltou. E eu falei, não, o que me prometeu, Ele vai cumprir. Né? E aí eu fiquei assim, eu não posso ficar olhando para trás, eu tenho que olhar para frente, porque até que o Senhor me sustentou. Né? Eu não posso ficar murmurando porque a doença voltou de novo, né? Ele não curou. E aí a doença voltou, nós começamos na peleja de novo, e Ravi ali naquele tratamento,
e foi recuperando bem. Ravi não teve intercorrência. As crianças com ele, mesma idade, mesma enfermidade, tendo intercorrência, ia para o UTI e Ravi nada. Ravi ia para a Vitória e voltava. Voltava naquela luta, mas ele ficou firme, né? Deus segurou na mãozinha dele e ele sustentou aquele tratamento de 7 meses. Quando a médica chegou para nós e falou: o Hospital de São Paulo vai ligar para vocês. Aí eu falei, já, isso era dezembro, verão, Natal. Eu falei, se ficar fora da minha família de Natal. Mas Deus não permitiu, eu passei em casa, né? No Natal, nós fomos em janeiro. E aí o hospital me ligou, eu falei assim, Cassiano, o hospital ligou pra gente, o Cassiano nem estava em casa. E já marcou, tá para marcar a data pra gente ir para São Paulo. E Cassiano, e agora? Como a gente vai fazer, né? A gente estava preparado. Nós ainda não tinha, né? A gente sabia que ia para Vitória, para São Paulo, mas não sabia nem o dia nem a hora. E quando o hospital me ligou, eu estava desesperada, né? Porque eu estava preocupada, porque o Ravi estava fazendo o tratamento, né? Ele estava meio debilitado. Eu vim para a igreja, ficava no cantinho, porque não podia ficar perto das pessoas com a imunidade baixa. Mas eu nunca deixei de vir para a igreja. Ele, na época do Covid, eu não perdi um culto na igreja. Eu falei assim, se meu filho pegou o Covid dentro do hospital e dentro da igreja, Jesus vai livrar. E eu não perdia, mesmo assim eu vim, ficava lá atrás no cantinho com ele. Ele dormia, né, cansado, debilitado, mas eu não deixei de vir na casa do Senhor, porque quando eu busquei minha força, foi Ele que olhou para mim. E porque agora, né, naquela época de Covid, meu filho no tratamento, eu ia parar. Eu não parei, eu falei assim, Jesus, está nas tuas mãos. Se o Senhor livrou meu filho no hospital, o Senhor também vai livrar na igreja. E o pastor toda hora falava que a igreja pouquinha gente, mas todo mundo ia para o banco, o povo ia para a rua, não queria saber de nada, mas na igreja tinha Covid. E eu falei, Cassiano, eu não vou parar de ir. E aí, Cassiano, a gente vamos assim, porque meu filho pegou Covid dentro do hospital. Eu falei assim, não vou parar. E até quando acabou, né, aquela epidemia, e Ravi pegou aquele Covid. E eu falei assim, Jesus, como o Senhor é poderoso na vida do meu filho. Porque na hora que eu olhava para ele, eu via, né, Deus agindo com aquelas mãos poderosas, porque para mim era impossível, porque eu não tinha força. Mas quando eu olhava para ele, eu via aquele reflexo de Jesus na vida daquela criança. Até hoje ele dorme, eu fico olhando e aí eu choro. Eu agradeço a Deus pela vida daquela criança, pelo que ele passou. Porque se fosse eu passasse, eu achava que eu não aguentaria. Mas aquela criança suportou. E aí o Hospital de São Paulo ligou, a gente fomos, antigamente, né, eles ligavam e a gente tinha que ir em São Paulo só fazer uma consulta e depois voltar. Mas agora, depois que a Ravi começou, mudou muito, né, o sistema de lá. É pela chamada de vídeo, né? O médico explica tudo certinho, o que pode acontecer, né? Como são os procedimentos, então ficou melhor para a gente. Aí ele teve essa chamada, eu estava até no hospital com o Ravi internado em Vitória. Ele estava no tratamento ainda, né? Aí o hospital ligou, um médico muito bom, muito precioso. Ele ligou, conversou com a gente o que poderia acontecer, né? Que nós ia passar para aquele procedimento. E aí nós fomos, ele marcou a data, que foi dia 6 de janeiro, nós fomos para São Paulo. Só que a gente consultou dia 9, a gente fomos. E aí nós conversamos, né, com o pastor Zé não vai, que tudo vai dar certo, né? E até uma vez eu estava no monte, e a irmã Samara chegou e falou assim, Tainara, tem coisa que a gente precisa passar. Igual o Brian, né? Ele teve que passar por procedimento para Deus dar vida a ele, que é como marcar passo. E Ravi, Deus queria que ele passasse por um transplante de medula para ele ter vida hoje. E tem coisa que a gente não entende, a gente murmura. Por que Deus? Se a gente, meu filho passar por um transplante, uma criança de 4 anos, o que eu fiz e o que você não fez para meu filho estar pagando hoje? Mas não é assim, gente. Hoje eu entendo o agir de Deus. Ele quer que a gente faça a obra dele. Mesmo que a gente canta, a gente erra, que a gente lê um versículo, a gente erra, a gente gagueja pelo nervosismo, mas nunca recuar o que Deus tem para a gente, porque Ele tem uma promessa muito grande. Então, irmão, eu estava conversando na cantina com as meninas. Eu posso falar errado, eu posso cantar errado, mas nunca eu vou recuar
a oportunidade que Deus tem pra gente, porque a oportunidade é uma só. Quando eu estava em São Paulo, eu chorava. Eu vi as lives daqui, eu chorava. E Cassandra, mulher, para de chorar. Eu chorava igual criança. Eu pensei, minha vontade de estar na casa do Senhor com as irmãs. Aquilo era muito gratificante eu estar na igreja. Não tem lugar melhor de estar aqui. E Cassandra, eu falei assim, não, a gente não tem oportunidade de a gente estar na igreja, nós contar o testemunho, nós damos um culto de ação de graça ao Senhor. E esse dia chegou. Demorou para nós que ficamos em São Paulo 6 meses e 15 dias. Aí quem estava do meu lado falou assim, passou tão rápido, Tainara. Eu falei, mas para mim que estava lá, sem família, sem ninguém, sem uma igreja, eu falei que tivesse uma igreja para a gente ir, talvez a gente conseguiria até ficar mais, porque a igreja tinha um compromisso de ir na igreja, mas ela não tinha nada para a gente ir. Era do hospital para casa e para casa do hospital. Aí a Cassandra falou assim, vamos no shopping, um lugar, eu não tinha graça de ir, porque eu não estou com a minha família, não tem graça, só tem eu e Cassiano lá. E a Ravi chamava para a gente sair um pouco, mas a Ravi também não podia sair, porque ele também estava num período de transplante para pegar infecção. E Deus me sustentou naquele lugar por 6 meses. E hoje eu estou aqui com a minha família, com a minha mãe, com o meu esposo, com o meu filho. O meu sogro está aí, as minhas cunhadas, meus cunhados. Eu tenho tia que está lá atrás, a minha avó, a mãe da minha mãe. Dona Zimira falou que ela não podia vir, porque ela já está bem de idade. Mas ela falou assim que aquela mulher orou muito pelo meu filho. E ela paga voto por essa criança. Ela orou muito. Quando eu chego lá, ela fala assim, como Deus é bom, né, minha filha, que trouxe vocês de volta. Ela ligava para mim chorando, desesperada. Falou assim, vó, a gente vai voltar para casa. Eu chamo ela de vó, né? A gente vai voltar para casa. E hoje ela me abraçou e falou assim, filha, eu não vou lá no culto, mas daqui eu vou estar ouvindo vocês. Então, irmãos, tem gente, que ainda tem, aquele amor por nós, bom ciclo de oração. O que seria de nós se essas mulheres estão orando, pastor Zé, os irmãos, o irmão Ney, lá no monte, Ana Cláudia, nunca deixou, de estar orando para o meu filho. E quando eu vi algumas irmãs, ela falava assim, irmã, todo dia nós oramos para o teu filho, na sexta e na quinta-feira, não tem um dia. E na live, quando eu vi o pastor Zé levantava um clamor para ele, e ele ouvia e falou assim, mamãe, é eu? Eu falei assim, é você, filho, o pastor Zé está orando por você. Ele tem esse entendimento de orar, de o que é pregar, o que é óleo ungido, ele tem entendimento. Então, irmãos, eu sou grato a Deus, obrigado pelo círculo de oração, está orando por mim, pela minha família. E tem muitas pessoas, que eu queria estar convidando para estar aqui hoje, mas é muita gente para eu estar convidando, porque foi muita gente que orou por essa criança. Se eu fosse para convidar todo mundo, essa igreja não daria, mas Deus sabe de tudo, O que eu tenho que fazer é pagar esse voto a Deus. O meu compromisso é com Deus, mas muita gente orou por mim, para o meu filho, e também orou, e também ajudou em condições, como quero falar, em dinheiro, para mim, para o meu esposo, porque nós ficamos preocupados, porque a gente não esperava que ia acontecer, tão rápido a gente ir para São Paulo. E aí Deus levantou pessoas para a gente ajudar. A igreja me ajudou. Tem gente aí que enfiou dinheiro no bolso de Cassiano e ele não sabe quem é. Ele chegou em casa e disse, Cassiano, quem colocou esse dinheiro? Eu falei assim, eu não vi. Mas então, o que eu estou pedindo aos irmãos? Eu sou grato a Deus por tudo. Aquelas pessoas que me ajudaram em condições. O irmão Luiz está aqui. Ele começou uma campanha lá em casa na segunda-feira, Vai ser 1 ano de campanha. Quem sentir no coração e quiser estar orando com a gente lá. O irmão Luiz me ajuda até hoje. Quando eu cheguei de São Paulo, eu falei assim, Luiz, eu não preciso mais da ajuda de sua, Porque nós estamos aqui agora, a gente se vira, Ele falou assim, não, irmão, o que eu fiz com Deus foi dar a você, eu acho que até em dezembro, se eu não me engano, ou é novembro. Então eu tenho que cumprir. Se você estiver precisando, você usa. Se você não tiver, você doa. Então, os irmãos, é assim, Deus dá a luta, mas Ele também abre o caminho para pessoas ajudar a gente. Ele não deixa você desamparado. Quando eu estava em São Paulo, eu falei, Jesus, como o Senhor fez
fez tudo certinho. Que a gente imaginou uma coisa e aconteceu outra. E nunca faltou nada pra gente em São Paulo. De veste a comida, aluguel de casa, que os irmãos sabem que o aluguel ela é muito caro. Mas Deus não deixou faltar nada naquele lugar. E eu cheguei e falei assim, Jesus, eu não tenho nenhuma roupa de frio para passar naquele lugar. O meu filho não tinha roupa, eu não tinha roupa. Porque no Espírito Santo aqui não é nada para São Paulo, né? E eu falei assim, como que eu vou vestir naquele lugar? Não tinha roupa de frio. E Deus nos sustentou. E não fez tanto frio quando a gente pensava, né? Abaixo de zero. Não fez tanto frio, fez. Mas a gente tinha roupa para vestir, né? Para aquele frio. E hoje eu tenho, nem uso, porque o Espírito Santo não dá frio como lá. E eu falei assim, como o Senhor é bom. O Senhor me sustentou em cada detalhe na vida do meu filho, na história dessa criança. Porque a história dele, se a gente for contar do começo ao fim, a gente fica um dia contando. Mas, irmãos, o que eu já agradeço pela igreja, pelo pastor Zé, pelos irmãos, o Roberto, né, que sempre lembrou, o irmão Ney, as irmãs, não vou citar um nome, que tem muitas irmãs, Adria, que sempre, quando eu estava, Ravi foi para o centro, né? Quando o Cassiano foi para o centro cirúrgico para tirar a medula, e Cassiano estava, Ravi estava para receber, ela mandava mensagem direto. Quando eu tive alta de lá, ela falou assim, irmã, você já teve alta? Eu falei assim, ainda não, o médico não passou aqui. E ela ficava, né, aquela vontade de saber que a gente vinha para casa, e para a honra e glória de Jesus. Nos mesmos dias que eu recebi alta de São Paulo, eu consegui a passagem do avião para voltar. E Cassiano falou assim, você não vai conseguir essa passagem rápida. O governo não vai conseguir comprar no mesmo dia. Eu falei assim, vai sim, eu não aguento ficar mais aqui neste lugar. Irmã, eu sou tão pequenininha, mas eu tenho uma fé muito grande. Tamara fala assim comigo, cunhado, você tem uma fé muito grande. E eu aprendi a ter fé pelo que eu passei. E eu falei, Cassiano, a passagem vai sair hoje, não sei a hora, mas vai sair. E quando foi meio-dia e pouco, eu já estava pegando voo para Marataízes. E quando eu cheguei em casa, foi uma festa para minha família, os meus pais. Só via pelo vídeo, meu sogro, a minha cunhada, as crianças que estavam sentindo falta. E estava todo mundo esperando a gente para receber aquela criança de volta na casa. Porque pela mesma porta que eu falei, Jesus, pela mesma porta que eu saí com meu filho nos braços, a mesma porta eu quero entrar com meu filho. E o Senhor me levou e trouxe o meu filho de volta, porque muitos pensaram que o meu filho não ia voltar de São Paulo em vida, mas hoje ele está aqui para a honra e glória de Jesus, para mostrar que esse Deus que a gente serviu. E hoje ele ama usar roupa social, ele ama usar roupa que pastor, ele fala que vai usar roupa com o pastor Zé. Ele tem uma intimidade com o pastor Zé. Eu falando uma coisa, mas você tem que ver o que ele faz dentro de casa de pastor Zé. Ele inspira em pastor Zé. E eu fico admirando. Eu creio que Deus tem grande obra na vida dessa criança. Deus não trouxe ele do mundo de novo para ser irmão. Ele vai ser um exemplo na minha casa. E quando a igreja orar, continua orando pela vida desta criança, que ele possa crescer nos caminhos do Senhor, que ele não venha olhar para trás, mas só para frente, o que Deus fez na vida dele. E um dia você parar para olhar o que ele fez na vida dessa criança, você conversar com ele sabe de tudo que passou com ele. Ele sabe por que ele trocou o sangue, ele sabe porque ele foi para São Paulo, tudo ele sabe. Ele é uma criança que Deus abriu a mente dele, ele coagulou sangue no cérebro, e dele tem uma mente muito boa. Deus abriu a mente dessa criança, que tem hora que eu falo, como que Deus eu fico admirando o que Deus fez na vida dessa criança. E assim eu já agradeço a minha oportunidade, vou passar para o meu esposo para ele falar um pouco. E quando a igreja orar, não esqueça de orar por nós, que nós somos
carente da oração dos irmãos, porque ele já passou por tudo, mas ainda tem coisa, né, que pode acontecer. Igual segunda-feira eu vou em Vitória, eu vou fazer o exame da medula, para ver qual é a medula que está funcionando, a medula que tem que funcionar é do pai, não dele. Então eu já estou meio preocupada, né? A gente fica um pouco preocupado pelos resultados de exame, mas eu creio que já deu tudo certo, né? E ele vai passar pela uma consulta segunda-feira e eu creio que essa consulta vai ser sucesso. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu queria primeiramente agradecer a Deus, segundo esse homem aqui, ó, que é o meu segundo pai. Esse homem que ele me ligava quando eu estava em São Paulo e ele perguntava: está precisando de alguma coisa? Me ajudou muito a igreja, a oferta da igreja. Eu acredito que Deus tem muito a fazer no meio desse povo, porque o tanto de pessoas que esse homem ajuda, que essa igreja ajuda, a oferta de vocês vale muito. Às vezes a gente acha que R$2 de oferta tem que dar, é muito, mas para Deus, irmãos. Eu embarquei no avião, fui para São Paulo, eu falei assim: Senhor, me sustenta do começo até o fim, sustenta-se. E foi um choque para nós, porque eu estava contando de ficar numa casa de apoio e lá não se adaptamos por causa da alimentação, a higiene, muita gente, quarto tudo lotado, minha esposa preocupada. A gente ficava separado, a gente não ficava no mesmo quarto. Eu não dormia com meu filho, eu dormia um quarto separado dele. E assim foi uns 15 dias, né, amigo? 15 dias a gente ficamos assim na casa de apoio. E aí eu comecei a rodar dentro de São Paulo. Eu andava 5 quilômetros por dia, 6, 7, andando a pé, procurando casa para alugar. E ali São Paulo, centro, e eu só achava apartamento, casa muito cara. Eu falei assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tinha que sair porque ele estava com a umidade baixa, o médico tinha falado: olha, procura uma casa, tenta alugar uma casa próximo ao hospital, porque se qualquer coisa que acontecer, vocês estão aqui. E eu falei assim: mas como que eu vou alugar uma casa próximo ao hospital se as minhas condições não dão? O aluguel era a faixa de 6 mil, 5 mil reais o aluguel por mês, fora o condomínio que tinha que pagar. E aí Deus foi abrindo as portas, eu comecei a rodar, até que no último dia eu falei assim: olha, eu vou amanhã cedo, vou acordar cedo e vou dar mais uma rodada. E se eu não achar, eu não tenho como fazer mais nada. A gente vai ter que ficar aqui mesmo até o final. E ali eu comecei a rodar nas ruas, sem saída, e a rua muito movimentada, não tinha um lugar, um bairro, tipo praticações assim, humilde, entendeu? As casinhas não tinha, era só apartamento. E ali eu comecei a procurar, até que eu parei numa lanchonete para me lanchar, não almoçava, lanchava, né? E ali eu parei, eu comecei a conversar com o homem. E Deus usou aquele homem, e ele falou assim: olha, eu comecei a contar a minha história para ele, comecei a contar que meu filho tinha passado por isso, a gente está precisando. Ele falou assim: olha, eu vou te ajudar. Eu vou ligar para um homem aqui, e esse homem, ele vai alugar essa casa com você, e eu vou pedir para ele fazer um preço muito bom para você. Ele falou assim: por favor, então liga então. Aí ele ligou para o homem falou assim: não, pode mandar ele vir aqui. Pode mandar ele vir aqui. Eu tive que voltar e foi até uma casa bem próxima do hospital. E ele falou logo: ó, a casa é assim, o valor é isso. E se quiser, pode vir até amanhã mesmo para cá. Eu falei assim: não, tá bom. No outro dia eu já estava com minha esposa dentro dessa casa. Porque acredito eu que se eu estivesse nessa casa de apoio, com muita gente,
muito tumulto, meu filho com a plaqueta baixa, com a imunidade tudo baixo. Eu não sei o que podia ter acontecido. E eu queria agradecer os irmãos pela oferta, o pastor, e a todos que me ajudaram também, outras pessoas. E é isso, irmãos, o que minha esposa falou aqui, eu não preciso nem falar mais nada, ela já contou tudo, nós passamos. Não foi fácil, foi momentos difíceis. E Deus tem abençoado, irmãos. Deus tem abençoado nós, entendeu? Deus tem abençoado nós. Eu queria agradecer a igreja, queria agradecer ao meu pastor por nos deu essa oportunidade. Eu achei que esse dia não ia chegar, porque a gente tem condições de fazer, mas Deus deu condições, e hoje nós estamos aqui agradecendo ao Senhor. Amém, irmãos? Eles vão cantar, irmãos. Deus coloca a gente junto de nós, que a gente nem pensa. Como que Deus usa, coloca a gente perto de nós. Porque Deus, eu fico pensando, irmão, às vezes, quanto sofre uma mãe no CTI. Quanto sofre uma mãe no CTI. Você imagina isso em São Paulo, sem saber para onde que está. Mas Deus sustentou eles. Deus sustentou eles. Eles vão cantar, não preocupa não. Ainda fizeram os cachorro quentes para dar ao povo aí. Tem bastante cachorro quente para todo mundo comer. Acalma aí. E como que Deus trabalha ajudando as pessoas. Amém. Você não vai cantar não, Ravi? Amém. A igreja coloca de pé, é uma gratidão a Deus. Só Deus pode fazer algo que nós nem pensamos, nem imaginamos. Calma, acalma um pouquinho, eles vão cantar. Irmão Zezinho vai encerrar com a palavra. Amigo, bem fácil, a igreja pode nos ajudar. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Deus opera nos meios e Deus opera sem os meios. Espalharam por aí que já terminou e que é o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história ficou, se equivocou. Que o projeto falhou, eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente pra operar, com os olhos da tepacia e chegar. Venha, tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que eu então que é pra desistir, mas Deus está dizendo aí, desiste, vira aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Faz a obra, Senhor. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto parou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente
glória do Senhor. Exalta o nome dele. E o mesmo que o cenário diga até o fim. E as evidências que estão que é pra desistir. Mas Deus está dizendo aí, desiste, vira aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limite o que eu vou fazer. Eu me garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Maravilha. Deus renova a sua fé. Existe vida aí. Tem jeito sim pra você. Existe Tem jeito. vida aí. Que o meu filho está com vida hoje. Glória a Eu Deus. agradeço a minha rica oportunidade nesta noite. Tá bem.